Olá! Neste vídeo nós iremos falar sobre linguagem dos quadrinhos. Me acompanhe! Você sabe o que são HQs? Você tem ideia? Às vezes a gente ouve as pessoas, eu tô lendo HQ tal, e você, mas HQ não é nada mais, nada menos do que histórias em quadrinhos. Olha aqui, pau! O que seria isso daqui, gente? Uma onomatopeia e ela representa um pau! Tiro! Pode ser um tiro de faroeste, um tiro de um policial pegando um bandido, ou um bandido numa fuga, contada numa história em quadrinho que faz tornar as suas tardes, as suas manhãs ou as suas noites fantásticas. Quando você está lá descansando, sem nada para fazer, o seu prazer, o seu belíssimo prazer de passatempo é ler histórias em quadrinhos e, quando não, de repente até assistir uma adaptação para cinema. As HQs, histórias em quadrinhos, são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Estas HQs, então, as HQs, elas vão conter muita imagem, muito colorido e poucos textos, mas com bastante visualidade, com bastante onomatopeia, às vezes quase nada de diálogo, mas trazem dentro das suas histórias temas propostos de acordo com a sua época. Então pode ser que uma HQ de lá de 1930 não seja uma HQ que acompanha a nossa atualidade, mas é uma referência para estudarmos como pensava a sociedade daquele momento. Porque apesar das HQs serem pertencentes ao universo ficcional e muitas vezes não só a ficção como também retrata a realidade, ela nos dá uma ideia do pensamento da sociedade daquela época. Ela vai trazer dentro dos HQs códigos estabelecidos para que todo mundo que lê uma HQ entenda sempre a referência, acompanhe um diálogo igual, ou seja, uma mesma ideia para todo o universo das HQs, ou seja, existe uma técnica para se escrever HQ. Olha aqui, elas contam uma história ficcional ou não. Dentro desta história ficcional ou não, nós vamos estabelecer aqui códigos para que a gente acompanhe sempre junto a mesma leitura. Olha aqui, ó, este balãozinho vai representar quando o personagem estiver pensando, este outro vai representar um cochicho, este outro vai representar a fala normal, como eu estou falando, e este outro vai representar o grito, quando alguém estiver gritando. Então, sempre que você for ler qualquer HQ, a gente vai ter sempre esse código para que você acompanhe sempre a mesma ideia. The Yellow Kid foi a primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo, e ela foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895, final do século XIX, coincidentemente, logo junto ali, paralelo à criação do cinema. E no Brasil, em 1905, foi lançada a primeira revista em quadrinhos de Renato de Castro, chamada Tico Tico. Esta revista em quadrinhos, ela trazia não só histórias, mas também mapas educacionais, entre outras curiosidades. E para criarmos uma HQ, nós vamos precisar reunir alguns elementos, tais como o texto ou enredo, os personagens, os balões, como eu acabei de comentar ali atrás, e as onomatopeias, como por exemplo aquela do Poe, que eu te mostrei que pode ser um tiro. Em apenas uma página, o artista pode contar uma história completa. Nesse vídeo, nós falamos sobre histórias em quadrinhos. Eu espero que você tenha gostado e até breve.